chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, com muita alegria, pastor Leandro Amorim, aqui de Portugal, estamos aqui em casa e eu senti de Deus aqui gravar um vídeo para vocês, para falar aqui de um assunto muito importante, relevante, principalmente que tem a ver com pessoas que têm procurado uma igreja perfeita e que desejam saber realmente como saber identificar uma igreja a qual você pode congregar ou que você pode se admirar ou identificar. Será que existe, pastor Leandro, uma igreja nos nossos dias onde eu possa tentar me relacionar, tentar levar minha família, tentar desenvolver os meus dons que Deus tem me dado? Será que existe uma igreja perfeita hoje em dia? Como identificá-la? Principalmente nesses dias finais, irmãos. Eu estava analisando aqui um testemunho que eu falei para vocês desse irmão que se entregou a Cristo, que aprendeu ler a palavra, e eu até contei no meu testemunho aí, ou falei no vídeo anterior sobre o testemunho desse homem no YouTube, que falou comigo, e apesar lá do final de falar muito sobre a igreja, que a igreja era a igreja A, que era a igreja verdadeira, e eu poderia perguntar para você, será que existe uma igreja verdadeira realmente? Será que Deus tem uma igreja verdadeira nesses últimos dias? Então qual será o nome dessa igreja, ok? Quando eu falo igreja, posso dizer uma igreja cristã, ok? Será que tem na terra? Será que Deus, se ele fosse escolher uma igreja, qual seria? Se o apóstolo Paulo, se eu perguntasse para Paulo hoje, Paulo, me ajude a poder escolher uma igreja certa, você poderia falar assim, é fácil. O apóstolo Paulo foi um homem de Deus. Ele poderia, então, analisa bem, será que no tempo de Paulo já havia alguma igreja certa, verdadeira? Claro que não, meus irmãos. Vou falar aqui da minha opinião e também falar aqui um pouco da palavra de Deus, ok? No tempo de Paulo, você sabe muito bem que quando Paulo escreveu a igreja de Corinto, a igreja estava em divisão. Muitos eram de Apolo, outros eram de Cristo, outros eram de Cefa, e havia até o grupo de Cristo, que achavam-se os melhores, pois se achavam mais parecidos com Jesus. E se você perguntasse para o apóstolo João, o discípulo, ele escreveu sobre as cartas, sobre as igrejas, no caso, Pérgamo, Éfeso, Filadélfia, e todas elas tinham pontos positivos e negativos, se você for analisar. Até mesmo a igreja primitiva, se discutiram em relação ao diácono quando foram escolhidos, então nós podemos ver ali entre os apóstolos também, muitos também tinham algumas opiniões diferentes. Então o que eu posso falar nesse tempo final, nos últimos dias, aonde se fala tanto da igreja, vou falar aqui do nosso meio, a igreja evangélica, ou até a igreja católica, seja qual for, sempre haverá discórdia, desavenças, opiniões diferentes, pois não há uma igreja perfeita, ok? Então, o que eu acredito que a igreja ela tem um papel fundamental na sociedade para poder ensinar o caminho de Cristo, de poder fazer a continuação daquilo que Jesus disse, que era ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Jesus que deu esta ordem, por isso que a igreja nasceu naquele momento, quando Jesus morre na cruz, ressuscita e dá aquela ordem para que os discípulos, que foram os primeiros apóstolos, serem escolhidos por Cristo para poder anunciar as boas novas de salvação. Então, de lá para cá, você viu a história da igreja, que você pode ler, sabe, muitas coisas horríveis já aconteceram dentro da igreja católica, na Inquisição, você sabe da história, e também ouvimos falar de muita coisa ruim dentro da igreja evangélica. Mas o que eu posso falar é o seguinte, meus irmãos, que em tudo isso mostra a nossa e a sua fragilidade. Não há igreja perfeita e também ninguém é perfeito, porque a igreja somos nós. Você tem fraquezas,
defeitos e qualidade. Por isso, quando nós vamos para uma igreja, se decepcionamos com o pastor, se decepcionamos com alguma denominação. Alguns acreditam que o sábado é o dia especial, dia consagrado, outros que é o domingo, e outros acreditam que há dons do Espírito Santo. Outras igrejas falam que não há dons do Espírito Santo e apenas os frutos. Então assim nasceram diversas denominações, como nós conhecemos, como nós ouvimos, e ao longo dos séculos sobre também arminianismo, predestinação. Mas em tudo isso aconteceu como aconteceu no tempo dos apóstolos, no tempo da circuncisão, quando alguns acreditavam, os discípulos acreditavam que eles tinham que ser circuncidados. Paulo não acreditava que tinha que ser circuncidado. E também hoje também as doutrinas são dessa forma. Há igrejas pentecostais, há igrejas tradicionais, há igreja que guarda o sábado, outras que não guardam o sábado. Então, meus irmãos, isso mostra que há igrejas de diversas maneiras, né? E dentre elas acontecem algumas que nós identificamos como seita, e essas sim nós temos que ter muito cuidado, mas há outras que são coisas que nós podemos ainda até entrar em concordância naquilo que é o principal, que eu vejo que é Jesus Cristo. É o que nos faz unir, eu e você agora no canal, como exemplo, que tem vários pastores e várias missionárias de diversas denominações que acreditam que a obra missionária nos une. Então isso que eu quero falar. Então você que se decepcionou com alguma igreja ou procura alguma igreja que está revoltado, né? Que muitos nem acreditam mais, eu até entendo, e até já passei por tanta coisa, se eu fosse analisar, e realmente algumas coisas são verdade, mas eu ainda creio, acredito que a igreja ela é algo muito importante para o ser humano, que pode ajudar sim, assim como um doente procura um hospital, assim como uma criança vai para uma escola aprender a andar, a aprender a falar e a escrever, no caso ler e escrever, e assim como um jogador de futebol vai para um clube para treinar, para ser um profissional, então as profissões nos mostram, como a minha também, né? Um motorista tem que conduzir um carro, e então assim por diante. Então todos somos diferentes, meus amigos. Não existe igrejas perfeitas, como não houve no tempo de Paulo, no tempo de apóstolo João, no tempo dos nossos dias. Então vamos ter muito cuidado quando alguém fala: a minha igreja é verdadeira, Deus falou comigo que a minha igreja é a única que prega a verdade. Isso aí é vaidade, é o que eu posso dizer. É um pouco de soberba também, ok? Ou às vezes a pessoa fala por não ainda, como é que eu posso dizer? Às vezes por uma falta de entendimento, né? Às vezes por uma emoção acaba falando que a minha igreja que mudou a minha vida, que foi a minha igreja que é única na cidade, que é a melhor, a mais perfeita. Eu vejo, infelizmente, nesse sentido sim, algo que pode ser prejudicial e que tem levado muitas pessoas se afastarem, a terem raiva de igreja. Inclusive em Portugal, eu já fiz um vídeo aí falando, né, o que pensam os portugueses da Igreja Evangélica de Portugal. Ouvi muita crítica, comentaram para mim que era mais um charlatão, mais um pastor ladrão, porque as pessoas acham que todo pastor é aproveitador, só quer saber de dinheiro, e não é bem a verdade. Nós também trabalhamos, temos família, são pessoas comuns lutando pela vida. Por causa de alguns maus exemplos, como nós vimos aqui em Portugal, por exemplo, dessa igreja, que fez algo que prejudicou muito a fé de muitos portugueses. Mas eu quero dizer para você que português, que está vendo esse vídeo, nem toda igreja é igual, nem todo evangélico é igual ou protestante. As pessoas sim têm defeito, como na igreja católica há muitos defeitos, coisas erradas, e como você conhece na história da Inquisição, um exemplo disso. E tem muitas falhas que têm acontecido até hoje, coisas que estão sendo descobertas aí, principalmente pelos padres, pelos papas, de abuso infantil, de pedofilia, que isso é verdade. Porém, a igreja evangélica, no tempo de Martim Lutero,
teve opiniões diferentes, principalmente na adoração apenas de Cristo. Então, o que eu posso falar que é o seguinte: eu não vou dizer que a igreja A é a igreja verdadeira, jamais vou falar isso, mesmo como um pastor, jamais vou dizer que nós evangélicos somos os únicos que pregamos a verdade, somos os únicos que temos o total conhecimento. Não, meus irmãos, eu sei que às vezes alguns evangélicos, agora sim vou me dirigir, principalmente, infelizmente até pastores, acham que a igreja deles são a melhor, e às vezes se torna um ringue ou uma disputa como de um clube. A igreja jamais pode ser um clube, um partidarismo, né, como um partido político que é o melhor do que o outro, um guerreando contra o outro. Tudo isso é com a intenção de ter membros, com a intenção de ganhar dinheiro. Eu sei que tem isso, mas você que não acredita totalmente na igreja, eu quero falar para você que Deus te ama. Deus não tem nada a ver com o que está acontecendo nessas instituições. Jesus não morreu para que isso acontecesse. Ainda existe igreja que, apesar de não ser perfeita, porque não há igrejas perfeitas, porque se houver igreja perfeita, então o sacrifício de Cristo foi em vão, porque Jesus não morreu por pessoas perfeitas, Jesus morreu para pecadores. Então, quando vivermos aqui, seremos pecadores. Ou você nunca pecou, você nunca errou. Enquanto você viver, você terá falhas, ok? Então eu faço esse vídeo para falar para você no canal. Eu tenho visto aí, desculpa aí pela câmera, que eu tenho visto aqui pessoas que não querem mais saber de pastor Leandro, eu não quero mais ir para a igreja, pois eu vi aquilo, me escandalizei com aquela irmã, com aquele irmão, com aquele jovem, com aquele grupo de louvor, com aquele pastor que fez isso e aquilo. É verdade, mas então eu procuro uma igreja que eu sei que não será perfeita, que você possa crescer espiritualmente, que seja uma reunião no lar, numa casa, faça qualquer coisa que você possa ler a Bíblia, orar e buscar o Senhor. Mas não deixe de meditar, porque a igreja somos nós. Ou você pode se reunir numa casa, ou você pode ir para uma igreja pequena. Eu sei que muitas igrejas, eu sei disso como pastor, é lamentável falar essa verdade, mas muitas igrejas grandes, ela tem se corrompido, o sistema religioso tem levado muitas igrejas a poderem fugirem do foco que é do evangelho, e tem pregado mais a instituição, que a minha instituição, a minha placa, ela faz isso e aquilo. Então a publicidade é tão grande que as pessoas esquecem do foco principal, que é o evangelho de transformação. Então é isso que eu quero dizer, porque em todo o testemunho que você for analisar, muita coisa, como eu falei, que eu vi na vida desse homem, que eu falei do último vídeo, que foi algo extraordinário, a mudança, Deus salvar um traficante. Agora, quando ele falou muito que o dia tal era aquele, que a minha igreja era essa, eu tenho que discordar um pouco com isso, que tenho essa opinião, como cristão devemos concordar ou discordar. Mas não é por causa disso que nós seremos inimigos, ou que essa igreja não é a igreja perfeita. Não, toda igreja, eu tenho analisado a evangélica, ela tem coisas boas e coisas ruins, que dentro delas podem servir para coisas boas, surgir para coisas ruins. Mas se você vê que há coisas ruins, eu indico você a não concordar ou ir para outro lugar, mas jamais, irmão, jamais ter ódio ou raiva, porque isso não é o caminho do cristão. O nosso lema é o amor. Jesus pregou o amor. Até na cruz ele demonstrou o amor. Então, jamais devemos vomitar. Claro que devemos denunciar o pecado, denunciar o erro, para não aceitar que qualquer coisa é errada. Então, muitas vezes eu tenho feito vídeo aí de grandes heresias que são necessários contar, de falar, para que o povo não seja explorado e enganado. Deus não quer isso para ninguém. E quando nós sabermos, vamos falar sim. Pois aqui não estamos aqui para defender a minha igreja, é a igreja que prega a verdade, jamais. Ainda que um dia eu volte a pastorear uma igreja, ou volte a... que eu não tenho essa intenção, no momento, não é o plano de Deus, mas o nosso plano é poder pregar a palavra, anunciar o evangelho, pregar a palavra. Se o dia de amanhã Deus permitir, amém, mas se não, isso não quer dizer que alguém é melhor por estar na frente de um trabalho, o outro não está. Isso é um engano, uma ilusão, muitos correm atrás disso, de posição. Isso não é isso que Jesus veio. Jesus veio para
Jesus não se preocupou com posições e com popularidade, com números de igreja, como tenho visto aqui em Portugal, as pessoas preocupadas, pastores preocupados, e as almas morrendo, meus irmãos. Então, vamos pensar nisso. Não há igreja perfeita, porque se houvesse, é como se você perguntar aí, qual é a seleção melhor do mundo? Se você perguntar para um brasileiro, claro que ele vai falar que a melhor seleção é o Brasil. Se você falar em Portugal, claro que a melhor nação do mundo é Portugal. É igual você perguntar qual é o melhor país do mundo. Claro que nós sempre iremos defender aonde nós nascermos, aonde você nasceu. Então há coisas que você não pode generalizar, ok? Então temos que ter muito cuidado, temos que ter senso. O que importa é, agora, como identificar uma igreja herege, uma igreja falsa, é bem simples. Quando ela nega Cristo, quando ela não aceita aquilo que Jesus fez, quando ela divide a glória de Cristo. Então, tudo aquilo que tira o foco de Cristo, você tem que cair fora, tem que fugir. Pois dentro de uma igreja, o foco principal é Jesus Cristo, é o que eu posso dizer para você. Se uma igreja prega Cristo verdadeiramente, o Evangelho, fica nesse lugar e vale a pena você adorar o Senhor. Amém? Mas o vídeo que eu quero dizer não existe igrejas perfeitas, meus irmãos. Porque nem no tempo de Paulo, nem no tempo de João houve e jamais haverá. Porque a igreja somos nós e você tem defeitos e qualidade. Então, se você melhorar, a sua igreja vai melhorar. Se você fazer coisa certa, a sua igreja vai fazer coisa certa. Então, quanto maior for a igreja, maiores são os problemas. Quanto menor a igreja, menores são os problemas. Isso é a proporção. Porém, temos que definir o que é heresia e o que é falha do ser humano. É muito diferente uma coisa da outra. Então, termino esse vídeo para dizer que Deus te abençoe, fique na paz. Não deixa nunca de ler a palavra, de orar ao Senhor, de buscar a Deus. Que as suas decepções, que as suas mágoas possam te afastar do caminho que é Cristo e jamais se revoltar com o Senhor por causa da falha de algum líder ou de alguma pessoa que você admirava dentro de alguma igreja. Pois quem morreu pela sua vida foi aquele que está lá em cima, ó. Aquele que é o dono dos céus e da terra, aquele que nos criou a sua imagem e semelhança. A ele a honra e a glória e a adoração. Eu termino esse vídeo para dizer para você, Deus te abençoe. E fique na paz, continue seguindo o nosso canal. Você que não está inscrito, se inscreve, dá um like nesse vídeo e vamos para frente, irmão. Jesus está voltando e Ele quer que a sua igreja esteja preparada. Vamos nos preparar para a glória de Deus, amém? Fique na paz do Senhor. Um grande abraço, é o que eu desejo aqui de Portugal. Muito frio aqui hoje, ó. Não está esfriando, meus irmãos. Estamos chegando agora no mês de dezembro e vai esfriar mais agora nesse início de mês. Olha, fica na paz, um abraço e bom final de semana. Deus abençoe, pessoal. Fica na paz, amém. Nada vai